graça e paz, crescimento, restauração. Precisamos ficar na escada para ter a visão do mundo, do que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos ter intimidade e precisamos viver o avivamento genuíno. Acho que eu não esqueci de nenhuma vez. Eu não sou muito de escrever, mas eu tenho uma mente que grava tudo. Isso só acontece debaixo da unção. A gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Jesus mesmo falou: sem mim nós não podemos fazer nada. A gente precisa dele. Fala assim: eu preciso do Senhor na minha vida. Abra sua Bíblia. Vocês participaram do banquete, esse banquete com sobremesa e tudo. Agora é só um cafezinho. Mateus capítulo 4. Do verso 18 ao 20. O texto vai dizer assim, segundo a tradução da minha Bíblia: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Repita essa frase de Jesus comigo: siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos porque esta é uma manhã de muita riqueza que o Senhor está liberando para nós. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Como nós estamos sendo enriquecidos pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Deus. Continue, ó Deus, a falar conosco. Coloco totalmente dependente a Ti. Eu quero ser um canal, Pai, para que o Teu Espírito tenha liberdade. E quero ser o menor, para que o Seu nome seja glorificado. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de tema e eu não consigo pregar uma mensagem sem tema. É o meu jeito, a forma que Deus me deu para pregar. O tema da nossa mensagem é conhecendo o caminho para não perder o destino. Todo destino tem um caminho. O grande problema, queridos, é que quando somos chamados, nós nos empolgamos com o destino e esquecemos que existe uma trajetória. Imagine você ser convidado para, de repente você recebe um convite do apóstolo Jean e vai pregar nos Estados Unidos. Convido, tá? Porém, você precisa entender que para você chegar nos Estados Unidos há um processo. E é no processo que
muitos se perdem. Por que eu não fui ainda para os Estados Unidos? Porque não tirei meu visto. Existe um processo. Imagine que você tire o seu visto. É claro que primeiro tem que tirar o seu passaporte. Aí você consegue o visto, mas tem a viagem. Às vezes você fica alegre quando conseguiu o visto, tirei o passaporte, vamos correndo. Você não se preparou e quando você chega no aeroporto, você esqueceu o passaporte. Você vai ter problema no seu destino. Ano passado eu fui em Portugal. Portugal não precisa de visto, mas eu comprei uma passagem com preço legal. Então a passagem com preço em conta era você saindo de São Paulo. Então eu comprei uma passagem do Rio para São Paulo, de São Paulo para Porto. De Porto eu fui para Lisboa e retornei de Lisboa para São Paulo. Era mais barato do que vir direto para o Rio. E eu comprei uma passagem para retornar de São Paulo para o Rio. Só que eu não fiz uma programação correta, não estava acostumado com viagem internacional. Eu chegava em São Paulo, de Lisboa para São Paulo às 5h55, comprei a passagem de São Paulo para o Rio às 7 horas da manhã. Eu achei que ia dar tempo. Só que você chega, você tem que passar lá na Polícia Federal, e naquele dia parece que todo mundo voltou do exterior. Misericórdia. Eu acho que tinha mais pessoas do que o tamanho dessa igreja aqui cheia. Eu falei assim, meu Deus, fiquei desesperado, eu vou perder o voo no Rio. E corre, e isso, e vai, demora. 6h40, eu fui correndo, cheguei lá para fazer o check-in. Não dá mais, você perdeu, não dá mais para o check-in. E agora, cada cartão de crédito para comprar. Eu ainda fui lá na empresa para ver se eu consegui o reembolso, mas eu comprei esta passagem com milhas. E você comprou com milhas, não tem como te desembolsar. Eu falei, misericórdia, Senhor. Eu comprei uma passagem por 190 e pouco, paguei 600 e pouco para voltar. Por quê? Porque eu não fiz uma programação correta. Por que eu estou falando isso? Porque todo chamado tem um propósito. Porém, todo propósito tem um processo. O texto que nós lemos, queridos, diz que Jesus andava à beira do mar da Galileia e ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Repitam comigo, eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Então eles eram pescadores porque estavam lançando as redes no mar. Isso na visão de quem estava observando. Preste atenção nisso que eu vou falar, querido. Aquilo que você faz determina o que você é aos olhos daquele que te observa. Se você está... Vou repetir? Aquilo que você faz determina o que você é aos olhos daquele que te observa. Então preste atenção. Se você está aqui nesta manhã e alguns e ainda não são consagrados, mas receberam um convite, é porque alguém observou aquilo que você já faz. Então o teu chamado, queridos, está naquilo que você já faz.
Então o seu pastor, o seu líder observou e ele te separou. O texto que nós lemos, eu não posso me empolgar muito em explicar muita coisa por causa do horário. Eu preciso correr. Mas o texto que nós lemos, Jesus ele vai aqui nos dar 3 chaves. Ele vai dizer para aqueles que ele observou jogando as redes, ele vai dizer aqui 3 coisas. Primeiro ele diz: sigam. Fala assim: sigam. Segundo, eu os farei. Fala assim: eu os farei. Terceiro, o que ele disse? Pescadores de homens. Estão aprendendo. Vamos de novo. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Siga. Qual foi a segunda coisa que ele falou? Qual foi a terceira coisa que ele falou? Então nós temos aqui chamado, processo e propósito. Siga-me é o chamado. Eu os farei é o processo. Pescadores de homem é o propósito. É aqui que nós vamos caminhar. Chamado, processo e propósito. Jesus então chama os 2. O chamado é siga-me, o processo eu os farei e o propósito é pescadores de homem. Presta atenção, o propósito está dentro do chamado. Siga-me e eu os farei, pescadores de homens. Mas o propósito tem um processo, eu os farei. O grande problema, queridos, é quando nós recebemos o chamado, nós achamos que estamos prontos. Nós vivemos hoje uma geração, entre todas as gerações, que nunca recebeu tanta informação como a geração atual. Havia uma grande expectativa no passado com a evolução da tecnologia. Não sou eu que digo isso. Os antropologistas, os socialistas, eles diziam que a geração de 2000 seria a geração evoluída, seria uma geração extraordinária. Havia uma expectativa por causa do grande conhecimento, o grande desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Porém, queridos, a realidade hoje, segundo a neurociência, hoje nós somos a pior geração de todos os tempos. Por quê? Porque nunca se houve em todas as gerações uma geração tão doente, psicologicamente, emocionalmente. Uma geração tão fragilizada. Nunca se teve em todas as gerações tanta doença psíquica, doença na mente. Nunca se falou tanto em depressão, em síndrome do pânico. As síndromes estão em evidência, os consultórios estão cheios. E nós tivemos um teste nessa pandemia, pirou todo mundo. Agora o problema maior é que pirou um monte de crente. Eu acho que o problema maior é você ouvir que o pastor se suicidou. O número de suicídio, ele teve um aumento terrível. A mídia não divulga isso. O
número de pastores em crise, líderes. O que está acontecendo com a nossa geração? A resposta dos cientistas e aqueles que lidam com a mente é o número, excesso de informação na mente do ser humano. Porque a informação traz o engano do conhecimento. O ser humano então passou a entender que eu tenho a informação, eu conheço. E conhecer não é apenas você ter uma informação. A informação, a palavra já diz, ela te informa a ação. Você só tem o conhecimento com experiência. E aí essa sensação que eu sei, porque eu fui lá no YouTube, eu fui lá na internet e alguém falou para mim o que tem que fazer. E agora falando, queridos, dentro do nosso meio evangélico, hoje o acesso que nós temos à tecnologia, não estou dizendo que isso é ruim, mas isso está sendo prejudicial para alguns, porque nós queremos buscar as mensagens no YouTube que nos agrada. Eu escolho qual é o pastor que eu quero seguir. E as mensagens de confronto não tem muitos likes e nem muitos acessos. Não tem muitos seguidores. E hoje a gente se depara com coisas terríveis, porque o excesso de informação está fazendo que os líderes acham que eles sabem mais do que Deus. Então tem líderes dizendo assim: eu acho que eu tenho que ensinar a Deus como lidar comigo. Porque a informação que vem na sua mente, vitória, vitória, você vai ser vencedor, você vai ter conquista, mas o processo de Deus, muitas das vezes, não é vitória e conquista. O reino de Deus, queridos, muitas das vezes você tem que perder para ganhar. Mas isso não se prega hoje mais. Hoje as interpretações estão muito evoluídas e você tem que vencer todas, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A questão, queridos, de ser mais que vencedor não é que você não vai perder, mas o nosso entendimento acha que não tem perdas, não tem derrotas, não tem decepções, não tem frustrações. Sabe quando a Bíblia diz em ser mais que vencedor? É quando você entende que você não pode desistir, porque tem alguém que fortalece você. Se você procurar e fizer uma pesquisa, os maiores homens de sucesso do mundo, todos eles tiveram perdas. O que fez esse homem ser um grande homem de sucesso é que ele não desistiu. O grande problema, queridos, e agora falando do meio evangélico, é que nós não queremos conhecer o caminho. E quando nós não conhecemos o caminho, nós nos perdemos no processo e não alcançamos o propósito. E esse conhecer o caminho que é a chave.
Jesus vai nos ensinar alguns princípios no chamado. O primeiro, anote aí se você anota: antes de aceitar o propósito, você tem que aceitar o chamado. Preste atenção nisso aqui, porque a gente confunde chamado com propósito. Espera aí, pastor, você está me deixando confuso. Eu vou tirar a sua confusão, porque chamado é relacionamento. Você não sabia disso, né? Se informar errado. Olha o chamado de Jesus: siga, tem que andar comigo, tem que ter intimidade comigo, porque eu te farei. Eu vou formar você. Eu vou dar a você toda estrutura, toda sabedoria e todo conhecimento que você precisa para que você chegue no propósito. Porque quando você chegar no propósito, você já está formado. Sabe qual é o problema da nossa geração? É achar que conhecimento, achar que informação é conhecimento, formação. Eu sei, então agora eu não preciso mais de mentor, não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso nem de Deus, porque lá no YouTube o pastor falou comigo. E aí você vive num processo, uma situação totalmente complicada, e você vai brigar com Deus, ou então vai colocar a culpa no diabo. Deus está tratando você está dizendo assim: está repreendido, Satanás, eu vou fazer uma oração, porque eu não aceito essa derrota. Ei, queridos, é Deus que está te preparando para que você se torne mais forte. Mas por que você tem confusão em entender e não saber qual é a voz de Deus e qual é a voz do diabo? Eu já fiz isso na igreja e eu vou fazer de novo. Algumas vezes eu ligo para a Bispa Cíntia e eu tento enganar ela. Eu mudo até de voz. Não adianta, ela fala assim: eu sei que é você, amor. Para de bobeira. Eu posso ligar de outro número para minha esposa e ela vai saber que sou eu. Por quê? Porque ela conhece a minha voz. E por que ela conhece a minha voz? Porque ela tem intimidade comigo. Sabe por que muitos líderes confundem a voz do diabo com a voz de Deus e a voz da alma? É porque não tem intimidade. Repita comigo: o chamado é intimidade, é relacionamento. Siga-me, ande comigo. Quanto que vai conhecer? Não importa, ande comigo. Porque Jesus não chama produção, Jesus chama o que produz. Uau! É forte. Jesus não está preocupado com a sua habilidade. Jesus não está preocupado da maneira que você prega, ou da maneira que você sabe, ou a sua sabedoria. Ele está preocupado em você conhecer Ele e Ele conhecer você. O chamado é: siga-me, vem andar comigo. Você precisa me conhecer. Aqueles que foram convidados para estar nesta reunião, que você ainda não foi consagrado, mas o teu pastor olhou você e viu que você já estava dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você comece a entender que para que você cresça, você precisa conhecer quem te chamou. Não fique empolgado: eu fui separado pelo meu apóstolo, pelo meu pastor. Entenda isso como uma responsabilidade. Eu preciso
eu apóstolo só fui um canal. Quem me chamou foi Deus. E Ele não me chama para pregar. Ele não me chama para ser evangelista e pastor. Ele me chama para conhecer Ele. É nessa intimidade, nesse relacionamento, que Ele vai então trabalhar com você, para você alcançar o propósito. O propósito é depois que você andar comigo, de Jesus. Eu os farei. Quando? Não sei. Anda comigo, você vai saber. Tem muita gente que fica perguntando: qual é o meu propósito? Pergunta quem te chamou. Ele vai te revelar qual é o teu propósito. Segundo princípio. Chamado, queridos, é mudança de vida e não de estilo. Ei, Deus não te chamou para que você use uma roupa diferente ou mude a sua postação de voz. Shalom, queridos, agora eu sou evangelista, eu sou pastor. Glória a Deus. Louva a Deus por ter me separado. Louva a Deus pela sua infinita misericórdia. Amém, Jesus. Obrigado. Tem gente que acha que chamado é isso. Agora ele entra na igreja. Mas em casa, no trabalho, ele não tem mudança e transformação nenhuma. Deus está querendo que você mude a sua natureza. O pastor falou aqui, o fruto do Espírito é obedece à mesma natureza. Jesus não quer que você fique parecido com o pastor da mídia. Jesus quer que você fique parecido com ele. Às vezes as pessoas acham que ser e que o chamado eu tenho que ser igual o apóstolo Marcos. Eu não sei falar em língua igual o senhor. Ou então ser igual o apóstolo Jean. Falar em espanhol. Ou então eu quero ter a sabedoria do apóstolo Robert. Deus quer que você seja parecido com Ele. E aí, querido, não importa se você tem a sabedoria do apóstolo Robert, se você fala espanhol igual o apóstolo Jean, ou se você fala uma língua estranha como o apóstolo Marcos. Ele quer que você se pareça com Ele. O apóstolo Paulo falou assim: há uma diferença de vinde a mim e vinde após mim. Ser chamado, queridos, é entrar nesse processo de mudança, de transformação. E deixa eu dizer uma coisa: é no processo, queridos, que Deus vai moldar você. Precisa acontecer um processo. Eu lembro uma vez, o pastor estava contando a história de uma borboleta. Ele chegou no seu jardim e viu que o casulo estava mexendo. E ele ficou olhando, e ele ficou com pena daquela borboleta que estava no casulo, e o casulo não abria. Ele falou assim: eu vou tentar ajudar ela. Ele tirou a folhinha, ele levou lá para sua
for à cozinha, botou na mesa, limpou, passou álcool, ele botou lá o casulo lá, ele pegou uma tesourinha e bem devagar ele cortou. Estou te ajudando, borboleta. Abriu. E ele, vai, voa. A borboleta ficou, não conseguia voar. E passou algumas horas, aquela borboleta não conseguia esticar suas asas, não conseguia voar, ele tentou de todo jeito, ele morreu. Ele foi perguntar, eu esqueci o nome da pessoa, acho que é um biólogo, isso. O que aconteceu? O biólogo falou para ele, você interrompeu o processo. O processo de estourar o casulo fortalece as asas. Ela precisa daquele processo para que ela tenha força nas asas para voar. E no momento que ela estava recebendo toda a força no processo, você cortou e você achou que estava ajudando. Ei, querido, às vezes você entra em crise. Olha aqui para mim. Você entra em crise porque que ninguém está me ajudando nessa situação que eu estou vivendo. Ei, você está no processo. O grande problema é esse, queridos. A gente entra em crise e por não conhecer o processo, porque conhecer o processo, você precisa conhecer o caminho. Quando você conhece e tem intimidade com Jesus, Ele vai dizer para você, é necessário que isso aconteça, é necessário que você passe por isso, é necessário que essa luta venha, é necessário que você tenha perda, é necessário que a dificuldade aconteça, mas eu estou trabalhando para que lá na frente, eu estou olhando o propósito, lá na frente eu te chamei para você ir lá na frente você vai entender o que você está passando. Então o chamado não é mudança de vida, é mudança de estilo, é mudança de natureza. Terceiro princípio, o chamado não tem a ver com promoção, tem a ver com entrega. Olha para mim. O texto que nós lemos, lá em Lucas capítulo 5, Lucas vai dar uma roupagem maior nessa história. Jesus, quando chega na praia, eles estavam lavando as redes. Eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Por que Jesus não chegou naquele momento e falou assim, vem comigo, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens? Aqueles homens iam olhar naquele momento de fracasso, naquele momento de dificuldade, e dizer assim, não pescamos nada, não, vamos, Jesus. Jesus falou assim, não, vem cá, entra no barco. Vamos lá, lança a rede. Queridos, naquele dia eles tiveram uma pescaria extraordinária. E Jesus estava ensinando. Jesus não estava querendo pescar. Jesus não estava querendo ensinar a Pedro a respeito de pesca, porque ele sabia muito bem. Jesus estava dizendo assim, eu não te chamo do teu fracasso, eu te chamo do teu sucesso. Sabe para quê? Para que você entenda que o chamado é você deixar tudo para me seguir. Amém. Às vezes, queridos, Deus vai permitir que tudo que eu tenho acabe, para que tudo que Ele tem comece. Hoje nós estamos vivendo um evangelho. Vem para Jesus e Deus vai te enriquecer, Deus vai prosperar, a sua empresa de pesca vai ter assim algo extraordinário. Sabe o que Pedro fez quando ele recebe o chamado?
Ele pega todo aquilo que ele pescou e ele deixa para trás. Ele pega o seu barco e deixa no cais. Deixa no cais e larga tudo. A minha pergunta é, principalmente para aqueles que foram convidados para estar nesta reunião, você está pronto para deixar tudo? Pois amém, Jesus. Porque o propósito nos empolga. O propósito faz a gente olhar e dizer assim: uau, você é pastor, você é apóstolo, Deus está me chamando para abrir uma igreja. O meu apóstolo está me enviando. Aquela igreja vai bombar naquela cidade. Olha, o propósito é maravilhoso, mas esquece do processo. É isso aí. Deus vai tratar com o teu ego. Deus vai tratar com a tua vontade. Porque no teu barco era você que jogava a rede. No barco de Deus agora é eu que jogo você. Você não tem mais controle e domínio da tua vida. A vida está com Ele agora. Sabe por quê, apóstolo? Muitas pessoas entram em crise no seu chamado. É porque ela não entende o processo. O caminho até o destino tem um processo. Vai haver momento que você está numa igreja e você é auxiliar, ou você é vice, e você é líder de uma rede e a igreja está bombando, está tudo funcionando. Aí Deus fala para você, fala assim: eu vou te levar para uma outra terra. Você agora vai ser pastor de uma outra localidade. Você está disposto a largar tudo que você tem? Está aqui o evangelista Marcos. Recebeu uma proposta para ir para São Paulo. A empresa dele, qual foi a outra empresa? Na Brasília, foi a mesma empresa? Lá você vai ganhar mais. Isso faz muita gente se perder e perder o propósito. Um bom salário, uma promoção. O que você fez? Não quero ir. Será que você está disposto a fazer isso? Porque hoje os pregadores da mídia não estão pregando mais entrega e renúncia. Estão dizendo que só existe uma maneira e uma forma. Deus não trabalha com uma maneira e uma forma. A palavra de Deus diz que o vento sopra para onde? Você está no Brasil, vai para os Estados Unidos. Chega uma hora e Deus fala assim: ó, sai daí e volta para o Brasil. Vende tudo, larga tudo. Eu estou dizendo para você ir. E quem conhece Deus não entra em crise. A gente fala assim: vou voltar para o Brasil de novo. Depois que se acostumou lá com os Estados Unidos, é difícil, né? Mas quando a gente tem intimidade no chamado, É isso aí. a gente sabe quem está nos chamando, quem está nos enviando, quem está falando conosco. Pode vir um temor: vou perder o emprego, eu vou ser. O que a empresa vai fazer? Não, eu vou ouvir Deus. E Deus falou: é hora de pegar o barco e deixar cair. Porque no processo eu trato com você.
Aí nesse processo, Deus já estava fazendo o processo com outros. Tirou o líder da rede jovem, porque agora Deus estava levando eles para uma nova terra e eles tiveram que deixar também tudo. Você acha que é fácil deixar uma igreja grande, bonita e tudo maravilhoso e ir para uma igreja e começar do nada? Então, querido, chamado não tem a ver com promoção, chamado tem a ver com entrega. Quarto princípio: depois que você aceita o chamado, não tem volta. Esse é muito bom. Olha para mim, todos vocês. Depois que você aceitou, não tem volta. Eu vou resumir aqui. Pedro andou com Jesus, houve todo um processo. Jesus então morre, ou melhor, nesse processo, Deus tratando com Pedro, ele nega Jesus. Ele fica extremamente triste, em crise. Jesus morre. Pedro vai voltar para o barco. João 21. Pedro vai pescar de novo. Quem aparece lá? Parece que é ele ou não é ele? É. Jesus fala assim: ei, tudo bem aí? Pegaram alguma coisa? Eles não. Joga do outro lado. Aí joga uma rede de novo, vem um montão de peixe. Aí um olha pro outro e fala assim: é ele, é ele, é ele. Aí Pedro fala: é ele. Aí Pedro pula no barco e vai lá até ele. Chega lá, Jesus está com a brasa acesa, o peixinho já com pão. Não tem volta não, Pedro. Tem como você fugir de mim não, Pedro. É isso aí. Mas eu fiquei triste, eu te decepcionei. Vem cá no cantinho, que eu vou tratar com você. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Ele não aguentou, se jogou no chão. Tá bom, Jesus, tá bom. Eu não vou fugir mais, eu não vou correr mais. Tem volta não. Você está preparado para largar tudo e ir para uma cidade que você não conhece? Aleluia. Tem uma igreja aí surgindo lá no Ceará. Onde será? Lá no sertão de Lampião e Bahia Bonita. Vai? Quanto tempo eu tenho? Nem sei. Já acabou? Nossa, você não vai botar a plaquinha pra mim não, eu vou embora. Vamos lá. Processo. Eu falei do chamado. Agora vamos falar um pouquinho do processo. Sabe por que a gente não tem processo? É porque a gente tem a mania de achar que a gente sabe aquilo que a gente não sabe. Esse é o problema. A pior derrota na vida de um ímpio é ele não saber que ele não sabe. E ele tema achando que sabe aquilo que não sabe. Ei, o processo é para os aprendizes. É você aprender com ele.
você ser formado como ele. José teve que aprender no processo. José foi traído, ou melhor, ele sofreu ciúme dos seus irmãos. Jogaram ele numa cisterna. Já te jogaram numa cisterna, no poço. Eu tive uns irmãos que me jogaram no poço, chamado de traidor, rebelde, rachador de igreja. E depois do poço, levaram José para a feira de escravo, para ser vendido. Um homem que era livre, tinha todos os serviçais à sua disposição, agora ele tinha que servir. Ele é comprado, ele vai para casa de um homem de posição no Egito, e ali a mulher de Potifar tenta seduzir José. José agora é caluniado. E ele vai para a prisão. Deus tinha dado um sonho para José. O propósito de José era governar o Egito. Amém? Mas Deus ensinou ele no processo. Ele teve que governar na casa dos seus irmãos. Imagina, querido, você lidar com ciúmes e com pessoas que querem te destruir. Se você não governar as suas emoções, você perde o propósito. Vai ter pessoas que não vão gostar que você está crescendo, vai haver pessoas que não vão gostar que você está sendo usado, vai ser pessoas que não vão gostar que o pastor separou você, vai ter pessoas que não vão gostar daquilo que você é. Você vai parar e desistir. José foi governo na casa dos seus irmãos, e agora ele vai para a feira de escravo. Eu acredito, aqui conjecturando, que quando Potifar chega na feira de escravo, e Potifar, por ser uma pessoa importante, ele não escolheria qualquer escravo. Eu acredito, querido, conjecturando, que quando todos os escravos estavam lá, você tem dito, José estava assim: pode me escolher que eu sou melhor. Por que José estava assim? Porque quem tem intimidade com o Pai sabe quem é. Aí ele foi para casa de Potifar e ele diz assim: meu Deus, depois que eu aceitei esse negócio de ser evangelista, de ser pastor, abrir igreja, agora eu tenho que ralar. Não vem ninguém limpar a igreja, eu tenho que limpar. Ninguém de cima, eu tenho que colocar dinheiro no meu bolso. Agora eu tinha liberdade de escolher o culto que eu ia na igreja, agora eu tenho que ir em todos os cultos, porque agora... Que coisa ruim esse negócio de ser chamado, de ser pastor, de ser evangelista, de ser alguma coisa. Vou chutar o balde, aí fica o pastor me perturbando, o pastor ligando para mim: por que você não foi? Tem reunião disso, reunião daquilo, tem conferência, tem congresso, tem isso, tem aquilo. Que coisa ruim! Aí desiste. José olhou aquela casa e falou assim: eu estou conjecturando, vamos entender o processo.
pegou a vassourinha. Você pegou isso aqui, cara? Pegou a vassourinha. Tanto uma jogou aí. Não veio nenhuma na cabeça, assim, não deu nem pra te ajudar. Ela ia tocar a vassoura na casa de Potifar. José, vem que ele fale! Oh, aleluia! A paz está pulso aqui. José terminou. Agora tem que ir lá no quintal. Oh, aleluia! Quando você faz com alegria, seja na igreja, seja na vida secular, no seu trabalho, aonde você estiver, existe um Deus que está olhando para você. Eu acredito, estou conjecturando, tá? Um anjo chegou no ouvido de Potifar e falou assim: dá uma observada nesse menino. E Potifar falou assim: rapaz, a casa nunca teve rica, nunca teve tão organizada. Tem uma coisa também que eu não parei para perceber, mas eu estou vendo que o dinheiro está sobrando aqui. Depois que esse rapaz entrou na minha casa, alguma coisa aconteceu. Sabe por quê? Porque José não estava murmurando no processo. José estava adorando o Senhor. E ele passou agora a governar tudo. Vou colocar tudo em tuas mãos, porque eu tenho alguma coisa diferenciada aí em você. Querido. Eu não faço porque eu sou. Eu não faço porque eu sou apóstolo. Eu faço porque para Deus. Eu não tenho dificuldade nenhuma de pegar a vassoura e ir para a igreja. Eu não tenho dificuldade nenhuma de arrumar uma cadeira quando ela está torta, de pegar umas garrafas d'água quando está cheia aqui na igreja e botar no lixo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar com meus líderes e dizer para eles assim: o que eu estou fazendo de errado? Eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar com eles e dizer assim: eu quero ouvir qual é a sua ideia que você tem para o projeto de igreja. Porque eu preciso entender que nesse chamado e nesse processo que Deus me leva, Deus vai colocar pessoas do meu lado. E essas pessoas, elas vão me ajudar. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Eu sei que falo isso, eu sei que você já ouviu, mas eu vou repetir. Há momentos que, assim como um lápis precisa de um apontador. Você já viu o que o apontador faz com o lápis? Ele corta, né? Se o apontador fosse uma pessoa, ia doer. Deixa eu dizer uma coisa que você já sabe, mas eu preciso repetir por causa do contexto. Há momentos que é necessário Deus colocar apontadores no seu caminho. Vai doer, mas eles estão afinando a sua ponta. Aleluia! A mulher de Potifar foi um apontador. Queria agarrar o menino. O menino é santo, fiel ao Senhor. Sai para lá, Isabel, sai para lá, foge. E a mulher falou: se você não me quiser olhar, eu grito. Pode gritar. E ele foi preso. Quando José, acho que o tempo já acabou. Quando José chega na prisão, olha o que acontece. Quando alguém entende o processo. Rapaz, você prolongou esse 10 minutos aí. Obrigado. Olha o que acontece quando você entende o processo.
chega lá na prisão. Eu acredito que um lugar totalmente fedorento, um lugar totalmente escuro, um lugar totalmente úmido, porque não era prisão como é de hoje. E quando José chega lá, os presos começam a afogar. Aquele cara era tão diferenciado que o carcereiro falou assim: toma a chave da prisão. Eu costumo dizer que José aprisionou a prisão. Ele falou: vou mudar esse ambiente aqui, eu vou mudar esse lugar. Por que você é assim? Porque eu estou no processo, eu sei quem me chamou, eu sei para onde eu estou indo. Alguma coisa vai acontecer aqui nessa prisão. Então eu não vou ficar murmurando, reclamando, chorando. Eu não vou dizer que está pesado, depois que eu tive um sonho. Eu não vou dizer isso. Entenda, queridos, que o processo é para você não perder o propósito. O processo te prepara para o propósito. E é no processo que Deus te revela o propósito. José governou na casa dos seus irmãos. José governou na casa de Potifar. José governou na prisão. Quando ele chegou no trono, ele já sabia o que tinha que fazer: governar. É no processo que você é preparado. Eu quero finalizar essa parte do processo. Anote isso. O propósito não precisa de tempo para se manifestar. Depende do processo para que ele se cumpra. Qual é o tempo que vai acontecer o propósito? Não depende de tempo, depende do processo para que ele se manifeste. Então não é o tempo, é o processo. Ainda mais que estamos no tempo da chuva serôtica. Deus vai mandar chuva para que te prepare rápido. Então entenda o processo para não perder o propósito. E eu finalizo, não dá para continuar mais. Terminando no propósito. Eu só quero que você saiba uma coisa. O propósito, fale para mim, sempre será maior do que você. Eu vou repetir. O seu propósito sempre será maior do que você. Então não fique assustado, não fique achando que você não é capaz, não fique achando que você não vai conseguir, porque sabe por que o propósito é maior do que você? Porque é Deus que te prepara. Está difícil? Está dolorido? Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Nas minhas caminhadas de luta e dificuldade no processo, eu entendi que a única solução é ir nos pés daquele que sabe qual é o propósito. Não adianta eu tirar as minhas conclusões, não adianta eu procurar alguém para que me ajude, porque só Ele sabe o que eu preciso para chegar ao propósito. Então aquele que te chamou, Ele é fiel para completar. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja na fase do chamado, ou você esteja na fase do processo. O processo é doloroso, mas ele é capaz. O que você precisa entender é que existe um propósito.
em tudo isso que está acontecendo.